Seja muito bem-vindo ao nosso canal de estudos da Bíblia. Seguimos com a nossa série sobre o Evangelho de Marcos. Importante você ter em mãos a sua Bíblia para juntos podermos ler algumas das passagens que usaremos como base para esse estudo. E importante também contarmos com a orientação de Deus para que Ele nos oriente ao longo de todo o nosso estudo. E por conta disso, convido você para orar comigo nesse momento. Deus eterno, nós te agradecemos a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Queremos te pedir que Tu nos orientes, que Tu nos dês o entendimento sobre a Tua mensagem para a nossa vida e que Tu nos ajudes a aplicar esta mensagem no nosso dia a dia. Muito obrigado por esta oportunidade e por aqueles que nos acompanham. Em nome de Jesus te pedimos e agradecemos. Amém. Este nosso estudo, ele fala sobre a primeira multiplicação dos pães, que foi um milagre que Jesus realizou. E eu convido você para juntos nós lermos o texto que se encontra em Marcos, capítulo 6, verso 30 ao 44, que é exatamente o texto base deste episódio tão interessante que desenvolveremos hoje nesta oportunidade. Então vamos lá, Marcos, capítulo 6, começando no verso 30, diz o seguinte: Os apóstolos voltaram à presença de Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. E ele lhes disse: Venham repousar um pouco à parte num lugar deserto. Isso porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e vinham. Então foram de barco para um lugar deserto à parte. Muitos, porém, os viram sair e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Como já era bastante tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é bastante tarde. Mande essas pessoas embora, para que, indo pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: Deem vocês mesmos de comer a eles. Mas eles disseram: Iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E Jesus lhes disse: Quantos pães vocês têm? Tratem de descobrir. Eles foram se informar e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E eles o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 e de 50. Jesus, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois partiu os pães e os deu aos seus discípulos, para que os distribuíssem. E também repartiu os 2 peixes entre todos. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram os pães eram 5.000 homens. Esse é o texto, então, que nós usaremos como base, e vale nós observarmos que este milagre que Jesus realiza foi o único registrado em todos os 4 evangelhos. Talvez esse fato indique aqui existe uma mensagem que é relevante, que nós precisamos observar com atenção, o fato dele ser repetido nos 4 evangelhos. Este evento ele é conhecido como a primeira multiplicação de pães e peixes, e ele alcançou, como o relato nos disse, como a leitura nos informa, 5.000 homens. Se nós contarmos mulheres e crianças, possivelmente o total dessa multidão que se reuniu neste lugar deve chegar a 10.000 ou mesmo a 12.000 pessoas. Uma das mensagens aqui que nós podemos anotar é que Jesus se importa com as pessoas, especialmente aquelas que têm necessidades. O ministério de Jesus teve como propósito salvar almas e alimentar famintos. Alimentar famintos aqui no sentido tanto físico quanto espiritual. E o objetivo desse relato de Marcos não foi apenas registrar mais um milagre dos muitos milagres que Jesus estava realizando,
mas sim o objetivo de demonstrar um compromisso que todo cristão deve ter. E essa lição toda pode ser sumarizada, ou esse compromisso pode ser sumarizado no versículo 37, que nós lemos: deem vocês mesmos de comer a eles. Nesse episódio, a popularidade de Jesus estava em alta. Marcos nos relata que Jesus estava realizando muitos milagres. E também havia uma série de jornadas e de idas e vindas de Jesus e dos seus discípulos. E era uma atividade muito intensa, de tal forma que eles mal tinham tempo de comer, como nós lemos aqui no relato. Em Marcos 6, do versículo 7 a 12, que é o trecho anterior que nós não lemos, Jesus havia enviado os 12 discípulos de 2 em 2, visando treiná-los na cura de enfermos, na pregação da palavra e na expulsão de demônios. E eles haviam sido bem-sucedidos. Na realidade, eles estavam numa maratona de atividades. Por isso, eles estavam cansados. O texto bíblico nos diz que, cansados, Jesus e os seus discípulos buscam um lugar de descanso. E a multidão acaba acompanhando eles. Nesse trecho entre o versículo 31 e 32, nós vemos que eles pegam o barco, o texto nos informa sobre isso, eles pegam o barco para se afastar daquele lugar e ir para um outro lugar deserto, calmo, em que eles pudessem descansar. O problema é que as pessoas tomam conhecimento para onde eles estavam indo e vão acompanhando o barco pela terra, de modo a que quando o barco chega naquele destino, naquele local, muitas pessoas já haviam chegado até antes deles e uma nova multidão se forma. Quando Jesus desembarca, ele vê a multidão. Ele disse: puxa, nós viemos para cá para descansar. E quando ele chega, ele vê aquela multidão esperando a que ele pudesse continuar a sua palavra, continuar os seus ensinos, continuar os seus milagres que ele estava fazendo naquela sequência. Mas Jesus não fica aborrecido, ele não fica chateado, mas ao contrário, o texto bíblico diz que ele se compadece daquela multidão e começa então a ensinar-lhes muitas coisas. Aquela questão do descanso fica colocado de lado nesse momento e Jesus volta então a se dedicar àquelas pessoas. No próximo quadro, então, nós vemos que Jesus atende a multidão, como vimos no nosso relato, mas surgem 3 problemas. Quais são os 3 problemas? O fato é que o dia vai passando e os discípulos então vão detectar aqueles problemas, vão identificar aqueles problemas e vão a Jesus levar esses 3 problemas. E quais são eles? O primeiro é que já estava ficando tarde e as pessoas estavam com fome. O segundo problema, que estava ligado ao primeiro, é que não havia o que comer. E o terceiro problema, ligado aos outros 2, é que não havia dinheiro para comprar comida e mesmo que tivesse dinheiro, não havia lugar para comprar comida, porque eles estavam num lugar deserto, estavam distantes de tudo. E aí os discípulos vão sugerir a Jesus, como parte da solução daquele problema ou daqueles problemas, vão sugerir a Jesus mandar embora a multidão, dispensar a multidão. Marcos diz que todos eles estavam num lugar deserto. E aí perguntaria a você, se você estivesse também no lugar deserto, coordenando aquele evento, com aquela multidão, com aquele número grande de pessoas, o que você faria? Você mandaria todos eles, todas as pessoas irem embora por falta de recursos de atendê-las? Trazendo esse episódio para o nosso dia, nós podemos fazer uma ponte e uma reflexão rápida que esse lugar deserto ele pode representar as adversidades que nós muitas vezes temos em nossa vida, tais como enfrentar injustiças, falta de oportunidades, as desigualdades, às vezes carências diversas em termos de finanças, em termos do desemprego, desafios que nos cercam, às vezes desafios para podermos seguir com sustento até do nosso dia a dia. Mas essa quantidade de adversidades, então, pode caracterizar um deserto ou uma região deserta em que nós estamos longe de tudo. E o que você faz quando você está num lugar como esse? Eles estavam longe de tudo. Marcos diz que antes dos discípulos proporem qualquer coisa a Jesus,
eles foram direto procurar Jesus. E aqui nós podemos tirar como lição para nós, a despeito da proposta que os discípulos fazem a Jesus de dispensar as pessoas, o ponto positivo ou o ponto bom que nós podemos considerar nesta oportunidade é que eles foram buscar Jesus, eles foram procurar Jesus. E isso nos ensina que quando nós estivermos numa situação desse tipo, numa região deserta, com essas adversidades ao nosso derredor, uma coisa que certamente nós devemos fazer é procurar Jesus como a primeira medida para podermos tentar resolver aquele problema. E isso nós fazemos, procurar a Jesus, fazemos isso de joelhos, em oração, na confiança de que Ele vai ouvir as nossas orações. E aí, o que Jesus responde aos seus discípulos? Jesus dá uma resposta aos seus discípulos e não dispensa a multidão como eles haviam proposto a eles. O mais surpreendente de tudo é a resposta que Jesus dá aos seus discípulos. Diante daqueles 3 problemas que ele tem que enfrentar, aqueles discípulos apresentam a Jesus, que já era tarde, o povo estava com fome, não havia comida e não havia dinheiro e nem lugar para comprar a comida, Jesus simplesmente se volta para os seus discípulos e diz: deem vocês mesmos de comer a essas pessoas. Essas palavras de Jesus, elas podem ser traduzidas dentro do nosso contexto atual, pois a presença de multidões famintas, seja de alimento físico ou alimento espiritual, essas multidões continuam a existir ao nosso derredor. E parte do nosso compromisso cristão é nós nos preocuparmos com os famintos que estão ao nosso derredor. Famintos de toda sorte, não só os famintos de alimento físico, como também os famintos de alimento espiritual ou outros tipos de alimento, como as pessoas têm fome de alguma coisa que resolva a sua falta de encorajamento, a sua falta de oportunidades, a sua fome pela paz junto à sua família, fome pela paz junto à sociedade, junto à comunidade em que ela viva, e fome com pai, fome em relação a Deus e em relação ao próximo também. Então, nós temos um contexto parecido que podemos aplicar, trazer para o nosso dia de hoje e aplicar este contexto. No próximo quadro, nós nos aprofundamos um pouquinho vendo a reação dos discípulos e a reação de um personagem novo que aparece no nosso relato, que é um menino. Nós vamos entender daqui a pouco. Note, portanto, que aparecem 2 tipos de reação àqueles problemas, aqueles 3 problemas da alimentação da multidão. O primeiro tipo de reação é a reação dos discípulos. E aí nós vemos que eles propõem dispensar a multidão. Foi a primeira reação que os discípulos fizeram. A reação deles simplesmente é dispensar as pessoas. Talvez eles tenham dito a Jesus assim: Jesus, nós viemos aqui descansar, já chega, já estamos no final do dia, não tem comida, manda esse pessoal embora, a gente precisa respirar um pouco, né? Dispensa esse pessoal. Talvez tenha sido essas as palavras assim mais informais que os discípulos tenham se dirigido a Jesus. Esse tipo de atitude que olha, ele parece com aquela atitude quando muitas pessoas andam pela rua, olham os pedintes, olham as pessoas, às vezes miseráveis, que estão na rua e não dão muita atenção. De certa forma, procuram até dispensá-las, né? Porque até pensam, olha, essas pessoas estão aí porque não são preguiçosas, porque não trabalharam, porque têm problemas pessoais, eles que deem conta de si mesmos. E as pessoas, então, muitas vezes viram o rosto para esses pedintes que estão aí. Então, essa atitude dos discípulos tem um paralelo com muitas dessas situações que acontecem no dia de hoje. Isso nos faz também lembrar certos crentes que no ambiente da igreja, às vezes, atuam de uma maneira assim, muito pouco amorosa para quem chega, para um visitante quem chega, principalmente se o visitante apresenta uma aparência assim, muito diferente. Então, muitos crentes não são hospitaleiros em suas igrejas e acabam fazendo com que as pessoas até se afastam, né? E isso é muito negativo. Ao invés de acolher a pessoa que chega
esses crentes acabam, esses participantes da comunidade ou participantes da igreja, ficam julgando o visitante pela sua aparência e isso acaba afastando a pessoa da igreja. E aí vem uma pergunta, né? Será que é possível pregar o evangelho, dirigindo uma mensagem de salvação às pessoas e, ao mesmo tempo, ignorar as necessidades básicas das pessoas que estão, né, buscando alguma coisa? Será que não há alguma coisa errada quando a prática cristã, que vê as pessoas que vêm pedindo de ajuda, né, vê essas pessoas de uma maneira assim, negativa, né, como se eles fossem até invisíveis, como se eles não existissem, né? São pessoas que são afastadas de alguma forma, né? Crentes comprometidos, essa lição, esse estudo vai nos mostrar que crentes comprometidos com Jesus se mostram interessados nas necessidades dos outros e não ignoram quando Deus lhes mostra, quando Deus lhes coloca na frente alguma pessoa, algumas pessoas que precisam de algum tipo de ajuda. Essa foi então a reação dos discípulos. Manda eles embora, nós estamos cansados, agora não é hora de atender esse pessoal, manda eles embora. Mas há um outro tipo de reação, que é a reação do menino. Nós observamos que Jesus vai passar aos seus discípulos um nível mais detalhado de instrução. E isso ocorre porque fica muito claro que os discípulos não estavam entendendo muito bem, ou não estavam sabendo como eles iriam proceder, como eles iriam resolver aquele problema. Além de se importar com a multidão, Jesus também se importava com seus discípulos, porque eles estavam num processo de treinamento. E nós vamos ver isso um pouco mais à frente. Instruídos por Jesus, eles voltam, os discípulos fazem uma pesquisa entre aquela multidão e eles voltam com pães e peixes doados por um menino, que esse é o personagem que entra no nosso relato. O menino, ele se voluntariara para dar os 5 pães e os 2 peixes em resposta àquela pesquisa, àquela busca que os discípulos fizeram. A resposta do menino nos indica uma forma diferente de ver aquele problema da fome que estava acontecendo naquele encontro. O menino simplesmente se envolve e entrega o que ele havia levado como seu lanche pessoal. Quase todos os milagres que nós vemos na palavra de Deus, milagres de Jesus, quase todos eles tiveram participação das pessoas envolvidas. Isso é um fato que nós podemos até medir quantos desses, do total de milagres, a maioria deles envolve a pessoa que foi beneficiada. Milagres e respostas às orações acontecem em função da disposição da pessoa em se envolver. Então, esse é um princípio na vida cristã que é importante nós anotarmos, né? Os milagres, as coisas vão acontecer à medida que a pessoa se envolve com o milagre. Ou as orações, as pessoas vão ter mais possibilidade de resposta à medida que as pessoas se colocam como parte da solução, como parte da resposta da própria oração, do próprio pedido que a pessoa está realizando. Nós vamos ver nesse estudo, no próximo quadro, como um panorama, ou como uma primeira conclusão desse estudo que fazemos, é que Jesus nos mostra como resolver problemas. E como isso acontece, né? Jesus vai perguntar aos seus discípulos quantos pães vocês têm. Note que quando os discípulos fizeram a proposição do problema a Jesus, aqueles 3 pontos referente à fome que a multidão estava enfrentando naquele momento, eles de alguma forma já haviam mostrado que eles não tinham solução. No entanto, Jesus faz essa provocação e pergunta a eles quantos pães eles têm, né? E Jesus vai com isso, nós vamos ver que Jesus vai com isso treinar os discípulos além de promover a solução àquele problema que estava acontecendo. Vale nós observarmos que os discípulos eles haviam formulado o problema com uma lista de tudo o que eles não tinham.
Eles anotaram, eles não tinham tempo para resolver o problema, porque já estava ficando tarde. Eles anotaram que não tinham dinheiro para comprar comida. Eles anotaram que não tinham mercado para comprar a comida, não havia nada perto que pudesse, mesmo que tivesse o dinheiro, eles não teriam como comprar a comida. Eles listaram na sua lista do que eles não tinham, que eles também não podiam atender aquelas pessoas. Em nenhum momento, contudo, nós observamos que eles não perguntaram a Jesus o que Jesus possuía que poderia ajudá-los a resolver o problema. Eles só fizeram a lista do que eles não tinham. Eles não procuraram identificar o que eles tinham, né? Alguma coisa positiva que pudesse ajudar a resolver o problema. Eles nem sequer haviam considerado que eles mesmos poderiam ser parte da solução daquele problema. Diante, então, dessa reação deles, Jesus vai usar, como mencionei, essa oportunidade para treinar os discípulos, começando com a tarefa que ele dá aos discípulos para que eles procurassem entre a multidão se alguém tinha e o que alguém poderia ter em termos de alimentos. Aprendemos até aqui que se fizermos uma lista do que nós temos, vamos encontrar alguma coisa, né? E isso é um ponto relevante para o nosso comportamento, para um tipo de lição que a gente pega para cada um de nós. Talvez Jesus tenha dito a eles, e continua a nos dizer hoje, alguma coisa do tipo: mas parem de reclamar sobre as coisas que vocês não têm. Comecem a ver as coisas que vocês têm. Ou ainda, Jesus poderia ter dito: quando é que vocês vão me colocar como solução do problema? Porque até então os discípulos não tinham colocado Jesus como solução, apenas foram lá colocar para ele, né, dizer para ele qual eram os problemas, mas em nenhum momento eles cogitaram que Jesus poderia ser a solução efetiva para aquele problema. E qual é o motivo, qual é o objetivo de nós listarmos as coisas que nós temos? É porque sempre nós teremos alguma coisa que Deus nos deu, mesmo que nos pareça pouco, mesmo que nos pareça nada, mas sempre teremos alguma coisa que Deus nos deu. É comum, vale nós observarmos, que o inimigo, ele sempre vai nos ajudar a esquecermos as bênçãos de Deus. O inimigo adora fazer isso, que você esqueça as bênçãos que você recebeu de Deus, e aquilo faz com que você fique desencorajado. Ou muitas vezes nós vamos achar que o que nós temos é pouco, mas eu tenho tão pouco que não dá para ajudar, não dá para fazer, não dá para dividir. E nós ficamos então amargurados com o pouco que nós temos, que não achamos que aquilo não vai servir para nada. Então, o fato é que você, eu, todos nós, normalmente nós temos mais coisas do que nós pensamos que nós temos, né? E quando os discípulos voltam a Jesus, nós temos um exemplo disso. Eles dizem que, além dos pães que eles foram procurar, eles também tinham peixes. Então, aqui eles já mostram que eles conseguiram mais coisas do que eles imaginavam que poderiam ter. O que aconteceria se o menino não tivesse dado os pães e peixes? A relevância do que o menino deu pode ser avaliada pela resposta a essa pergunta. É óbvio que sem os pães e os peixes do menino não teria havido o milagre. Para que os milagres de um modo geral aconteçam em nossa vida, muitas vezes nós teremos que participar, abrindo mão de alguma coisa da mesma maneira que o menino fez. Quantos milagres talvez nós tenhamos perdido ao longo da nossa jornada por não termos nos disposto a colocar alguns dos nossos pães e alguns dos nossos peixes nas mãos de Jesus para que ele multiplicasse, para que ele resolvesse, para que ele realizasse um milagre na nossa vida. Nem sempre vale observarmos que colocar nas mãos de Deus significa dinheiro. Muitas vezes poderá significar o nosso tempo, a nossa disposição para o serviço cristão, os nossos talentos, e de alguma forma nós renunciarmos a alguma coisa, colocando essa coisa nas mãos de Deus para que Deus possa multiplicá-la. Um princípio importante que vale nós observarmos é que se eu não renunciar ao que eu tenho, não haverá milagres. Jesus sabia que ele iria multiplicar pães e peixes,
mas ele não tinha os pães e peixes. Ele precisava que alguém na multidão desse esses elementos para que esses elementos pudessem ser multiplicados. Jesus não tinha os pães e peixes, mas ele sabia que na multidão alguém teria os pães e peixes. No meio de 10.000 pessoas ou 12.000 pessoas, será que só aquele menino possuía aqueles 5 pães, aqueles 2 peixes? Será que ninguém tinha levado nem um lanchezinho, nem um sanduíchezinho, nem alguma coisa que pudesse comer? Nós não sabemos. Sabemos apenas que o menino colocou à disposição tudo o que ele tinha, que eram os 5 pães e os 2 peixes. A questão não era quem teria alguma coisa, mas quem estaria disposto a dar. Os milagres em sua vida quase sempre vão requerer a sua participação, talvez até com um sacrifício pessoal da sua parte. Mesmo que você ache que o que tem é pouco, coloque isso nas mãos de Deus. Essa é uma conclusão, uma das conclusões que nós podemos tirar desse relato tão interessante, desse episódio tão bonito da multiplicação dos pães. Jesus vai multiplicar o que você entregar e fará grandes coisas. No relato paralelo do Evangelho de João, lá no capítulo 6, verso 8, que também fala desse episódio da multiplicação dos pães, nós lemos que um dos discípulos afirma, comenta que os 5 pães e os 2 peixes que o menino trouxe não davam para matar a fome da multidão. Olha só o comentário dele. Era pouco, né? Realmente 5 pães e 2 peixes era pouco para aquele discípulo, mas para o menino era tudo o que ele havia dado, e para Jesus era o suficiente que ele precisava para multiplicar os pães e os peixes e fazer aquele milagre. Há um mistério aqui que vale a pena nós observarmos, e esse mistério é que o seu sacrifício, de alguma forma, conecta você a um plano de Deus para realizar o milagre. Foi isso que aconteceu com o menino. Isso é interessante porque o menino, ao fazer a sua doação, a entregar os seus 5 pães e 2 peixes, ele se conecta ao milagre, ao processo de multiplicação dos peixes que Jesus estava fazendo. Por isso que o dízimo ele é uma coisa crítica, mas ele não é um assunto crítico para a igreja, ele é um assunto crítico para o crente, porque exatamente se você contribuir com seus pães e seus peixes, o milagre vai ser realizado e, na realidade, será um milagre realizado na sua vida, como resposta à sua iniciativa de se conectar com Deus através do seu sacrifício, através do seu abrir mão do que você tem, como o menino fez. O menino entregou o que ele possuía, né, e ele se conectou imediatamente com o milagre que Jesus estava realizando. Como conclusão, nós podemos inicialmente observar que houve um descompasso inicial entre os discípulos e a compaixão de Jesus. O descompasso vai aparecer quando os discípulos sugerem mandar a multidão embora, ao tempo em que Jesus demonstra compaixão pela multidão e fica o tempo todo ali procurando atender às necessidades daquelas pessoas. E aí nós aprendemos aqui, podemos ter como uma outra conclusão, que quem tem compaixão não manda a multidão embora. Alimentar a multidão sinalizou, é uma outra conclusão que nós podemos tirar, alimentar a multidão sinalizou que o cristão deve se importar com o próximo. Jesus mostrou que o seu ministério tinha a ver com comida física e também com a comida espiritual. Prover a comida física sinalizou o cuidado que o cristão deve ter com o próximo. Ao mesmo tempo, apresentou a comida espiritual, porque o próprio Jesus disse: eu sou o pão da vida. Então nós vemos aqui uma maneira de olhar ambas as questões, tanto a questão material como a questão espiritual também. Uma outra conclusão é que, na forma de agir, os discípulos viram que eles mesmos, sozinhos, não dariam conta daquele problema da falta de comida para a multidão.
Para conseguir atender a multidão, eles entenderam que primeiro eles teriam que receber de Jesus os pães e peixes. Isso daria a eles os elementos e as condições para eles, então, dar às pessoas. Isso é interessante porque isso mostra um padrão do serviço cristão. Como que o serviço cristão funciona? O Senhor Jesus, Deus nos chama para sermos discípulos, para sermos participantes da obra, nos capacita de alguma forma, e aí essa capacitação permite com que o cristão atenda às pessoas e às suas carências. O que ocorre então é que Deus realiza sua obra através dos discípulos, e não os discípulos fazem uma obra para Deus, né? Eu vou fazer um trabalho para Deus, vou fazer alguma coisa para Deus. Na realidade, se nós nos colocamos nas mãos de Deus, Deus vai realizar o seu trabalho através daquela pessoa que se colocou nas mãos dele. Outro ponto para nós observarmos aqui na nossa conclusão é que em todo esse episódio, todas as pessoas estavam com fome. Jesus estava com fome, os discípulos estavam com fome e a multidão também estava com fome. Jesus pega os pães e os peixes, os abençoa, os multiplica e os entrega aos discípulos para que esse material, esse alimento fosse então distribuído. Claro que os discípulos estavam com fome, mas ao invés de comerem, eles primeiro saem para distribuir os pães e peixes. Essa atitude nos sinaliza uma última lição, pois o que eles fizeram aqui foi o oposto do que muitos crentes fazem hoje. O que muitos crentes fazem hoje que não é uma coisa boa? Há crentes que têm problema, há cristãos que têm problema em dividir as suas bênçãos. Pensam que bênçãos são para ser acumuladas e não para ser divididas, e não para ser compartilhadas. Esses crentes costumam consumir todas as bênçãos que recebem. Podemos chamá-los de crentes ou de cristãos acumuladores de bênçãos. Tudo para, só guardando as bênçãos para eles. Os discípulos, eles devem possivelmente ter comido por último, mas eles não reclamaram. Os versos 42 e 43 dizem que todos comeram e se fartaram e ainda recolheram 12 cestos, cheios de pedaço de pão, de pães e de peixes. Sobraram 12 cestos. E o curioso é, quantos eram mesmo os discípulos de Jesus? E o menino, vale lembrar, que o menino havia entregue tudo o que ele possuía em termos do seu lanche. E ele também ficou saciado, porque a palavra de Deus diz que todos se fartaram. Ele também, o menino, deve ter ficado muito feliz por saber que a sua atitude de doar os seus pães e seus peixes permitiram que Jesus multiplicasse e alimentasse toda a multidão. Ele deve ter ficado muito feliz de ter se conectado a Jesus através da sua atitude. Aliás, qual era mesmo o nome do menino? Ficamos hoje por aqui. Espero que você tenha gostado desse estudo. Se você gostou, fale dele para os seus amigos. No próximo quadro, você pode ver o panorama dessa série sobre o Evangelho de Marcos que nós estamos realizando e deixo com você um grande abraço.